debater como vocês avaliam a reação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reconheceu a vitória de Daniel Noboa antes mesmo de serem investigadas as denúncias feitas pela oposição de possíveis fraudes, né, e outras irregularidades ali, manipulações que poderiam ter sido feitas durante o processo, né, durante a votação deste domingo. Como vocês avaliam essa reação do presidente Lula? Quem começa respondendo é a Rita Coitinho. É inevitável a gente fazer um paralelo da reação do governo brasileiro na eleição do Equador com a eleição na Venezuela. E também é inevitável a gente fazer um paralelo da atitude do presidente Lula e também do presidente Gustavo Petro, do Gabriel Boric, com a presidenta do México, a Cláudia Sheinbaum, que não disse que não vai reconhecer, mas disse que vai aguardar, né, o desenrolar dos fatos. Então, da mesma maneira como eu avalio que a posição do presidente Lula em relação à Venezuela foi uma posição equivocada, porque ela foi uma posição de ingerência em assuntos internos de um país soberano, porque ela foi além de aguardar recontagens. O presidente Lula poderia ter dito, aguardarei a recontagem, né? E houve ali a recontagem. Ele não só não disse que aguardaria, como ele já acusou fraude e ficou exigindo atas de um país soberano, coisa que não existe. Eu nunca tinha ouvido falar em relações internacionais de um país exigir atas eleitorais de outro país, como se esse país que está exigindo as atas pudesse ser juiz de alguma coisa, pudesse ser auditor de alguma coisa na política interna de outro país. Então, da mesma maneira que eu avalio que a posição do governo brasileiro foi uma posição absolutamente equivocada e completamente fora da curva de qualquer coisa esperada de um governo, eu não digo nem de um governo de esquerda, né, da tradição da política externa brasileira, em geral, mesmo em governos tucanos, em governos ruins que a gente teve aí ao longo da nossa vida, esse tipo de coisa não é comum na nossa história. Em relação ao Equador, o Brasil agiu como se fosse um caso qualquer, simplesmente fez uma declaração parabenizando o presidente eleito, ignorando solenemente, né, as contestações da oposição. Ainda mais que é uma oposição que, do ponto de vista político, está no campo político do presidente Lula. Mas ainda que não fosse, né, já que ele adotou uma posição tão dura em relação à Venezuela, seria esperado, pelo menos, a coerência de aguardar, né, o desenrolar e o pronunciamento da Justiça Eleitoral do Equador. Então, eu achei uma posição ruim, uma posição incoerente, e aí ela acaba sendo uma segunda vez em que o Brasil está sendo desrespeitoso com a Venezuela, justamente por esse paralelo, ainda mais que são países, né, vizinhos, países da mesma região, onde houve ali uma acusação de fraude. Então, realmente achei lamentável a posição do governo, né, de nem ao menos indicar algum tipo de cautela. Microfone, Vitor. Perdão, eu falei agora. Obrigado, Rita. Passando a palavra para a Suzana Botar. Eu estou 100% com a Rita, me sinto muito contemplada pela resposta dela. Eu acho que é uma postura lamentável do presidente Lula, porque mostra exatamente essa dois pesos, duas medidas em relação a eventos muito recentes do que aconteceu, né? E mostra que, no fundo, o que foi feito com a Venezuela não tratou de uma grande implicância. Porque vamos avaliar aqui, no caso do Equador, nós temos indícios fortíssimos de que tem alguma coisa muito errada nas eleições venezuelanas. E a Luísa Gonzalez, ela está agindo dentro das instituições do país. Ela está pedindo a recontagem de votos, ela está tentando recorrer dentro do sistema do próprio país. Ela não está pedindo uma intervenção estrangeira, como foi o que a oposição venezuelana fez com o Maduro. Certo? A oposição venezuelana, vamos lembrar, eles alegaram as tais atas fraudadas, e eles nunca entregaram essas atas perante as instituições venezuelanas. Eles nunca entregaram as supostas atas fraudadas no Superior Tribunal da Venezuela. A Luísa Gonzalez está
pedindo recontagem dentro do próprio sistema. Então, na minha visão, a posição da Cláudia Sheinbaum, a presidenta do México, foi a melhor posição, porque diante de indícios fortes de fraude e prevendo o próprio sistema equatoriano uma possibilidade de recontagem, por que não a cautela de se aguardar, né? Por que não falar, vamos aguardar a recontagem, já fazer um reconhecimento imediato da vitória do Noboa, quando em relação à Venezuela todas as cautelas possíveis foram adotadas? E na Venezuela, acho que também é importante lembrar aqui, não havia nenhuma credibilidade daquelas pesquisas eleitorais que davam a vitória para 70%, com 70% de um candidato fantoche contra a maior força eleitoral do país, que era o chavismo. Não tinha nada, foi simplesmente grita. O mundo inteiro acreditou que era uma fraude por conta, exclusivamente, com base em grita da oposição. Vamos lembrar que o Celso Amorim foi à Venezuela como observador internacional, voltou ao Brasil e disse que as eleições ocorreram normalmente, que não tinha nenhum problema. E aí, eu até fiz uma postagem sobre isso hoje, que o editorial da Folha foi assim: de fato, teve irregularidades nas eleições do Equador, mas não há indícios de fraude. Na Venezuela foi o oposto. Os observadores internacionais disseram que não havia indícios de irregularidades, e qual foi a conclusão? Que houve fraude. Então, é assim, é totalmente absurdo. É evidente que se fosse... quando é um líder latino-americano, pró-esquerda, fraude. A extrema-direita não é fraude. E o que me choca é o presidente Lula tomar somente como... que tomou como verdadeira a palavra da oposição venezuelana para desconfiar do regime do Maduro, não toma como verdadeira a palavra da candidata Luísa González. E vamos lembrar que o correísmo nunca fez isso. Sempre reconheceu todas as eleições, então ele deveria ter sido levado a sério. E com fortes indícios de fraude. Então, é uma posição lamentável do presidente Lula de reconhecer de imediato e mostrando um tratamento desigual entre o caso da Venezuela e o caso do Equador. Obrigado, Suzana. Inclusive isso, o correísmo reconheceu as outras derrotas, inclusive a própria Luísa González reconheceu quando perdeu a primeira eleição para o Daniel Noboa em 2023, né? Nesse caso ela está reclamando porque a situação é diferente, mas enfim, passando a palavra para Pilar Troia. Bom, que pouco posso adicionar, concordo com vocês. Eu ia relevar esse fato de que é a primeira vez que a Revolução Cidadã está contestando a eleição, não? As outras vezes aceitou a perda. Mas ali, o único ponto que eu adicionaria a tudo que já foi dito foi que é a posição do Lula com a Venezuela, o Brasil com a Venezuela, não é apenas na eleição, não? Quando eles barraram a entrada da Venezuela nos BRICS, todo mundo ficou muito surpreso, né? E a gente, agora acontece isso e a gente pensa, bom, tem sempre os trás-bastidores que a gente não sabe quais que são essas razões para o Brasil ter adotado uma posição tão forte contra a Venezuela. Venezuela, não apenas pelo fato de que os Estados Unidos têm 20 anos tentando derrubar os governos democraticamente elegidos lá, mas por ter as maiores reservas do petróleo, tem outra situação na geopolítica do que a situação que tem o Equador, não? Claramente. E está consolidado um discurso na mídia e em todas as partes que condena a Venezuela, e às vezes parece que os países, não vou dizer que necessariamente seja o caso do Brasil, para evitar problemas internos, não vão defender nunca a Venezuela. Mas no caso do Equador é uma questão de... se for... a direita não tem que provar nada, a esquerda é que tem que provar as coisas, não é 2 pesos, 2 medidas. Se você é de esquerda, progressista, então tem que comprovar. Se é de direita, é só falar, foi fraude e é fraude. Outra coisa que aconteceu no Equador, que foi que o estado de exceção, além de que pode ter tido a ver com a fraude, tem a ver com que em 2017, quando ganhou Moreno, que a gente pensava que era da Revolução Cidadã e depois traiu, eles negaram, gritaram fraude imediatamente, porque a diferença também foi mínima, 1%. E fizeram protestos e saíram para a rua e queimaram coisas. Muitos
teve aí problemas. Então, a gente também sentiu no Equador que esse estado de exceção tinha a ver com isso, não? Então, se tiver um resultado adverso, vamos evitar protestos, não vamos não deixar ninguém sair para a rua para protestar. Isso já dá para pensar, porque precisavam fazer isso se a eleição era limpa. Isso que eu falaria.